E agora, fique por dentro dos assuntos ligados ao direito imobiliário com o colaborador da Rádio Justiça, o advogado e presidente da Comissão de Direito Imobiliário OAB Minas Gerais, Dr. Quênio de Souza Pereira. E na coluna Direito Imobiliário desta terça-feira, o nosso colunista Quênio de Souza Pereira fala sobre os problemas que ocorrem na venda de unidades na planta, em especial quanto às vagas de garagem, pois a alteração de suas características pode vir a configurar crime de estelionato, previsto no Código Penal, ou crimes previstos na Lei de Incorporação. Doutor Quênio, bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvinte da Rádio Justiça. Doutor Quênio, hoje falando desse assunto tão importante, que temos casos, doutor Quênio, de incorporadoras que no curso da construção percebem que, se alterarem o projeto, terão mais lucro, por exemplo, diminuindo o tamanho das vagas de garagem ou reduzindo aquela área de manobra. Caso o incorporador realize estas mudanças após a venda de unidades, quais as penalidades que podem acontecer? Tecnicamente são várias, né? Primeiramente, a Lei 4.591/64, ela veio a regulamentar a incorporação. O que é isso? É a possibilidade legal do construtor, do incorporador, alienar frações ideais vinculadas à construção de unidades futuras. Então, o legislador ele criou uma norma legal para gerar segurança. Quando o incorporador ele vende uma unidade, um apartamento, vaga de garagem, sala, uma loja, vinculada a um projeto, ele é obrigado a registrar essa incorporação no ofício de imóveis, de registro, e tecnicamente tem um dever legal de entregar o que está prometido. Ele não pode alterar. Então, o artigo 43 fala que é vedado ao incorporador alterar o projeto, especialmente em relação às áreas comuns e às unidades. E, logicamente, isso visa a gerar segurança na transação. As penalidades são várias. Primeiramente, o construtor poderá vir a ter que indenizar o adquirente ou, no caso, responder pela rescisão contratual porque vendeu o bem, o qual está diferente do que foi prometido. Segundo, com relação aos artigos 65 e 66, eles prevêem a contravenção ou o crime contra a economia popular quando o incorporador ele promete uma coisa e não cumpre, ele faz promessas falsas no contrato. Então, a inserção no contrato de compra e venda de informações falsas e verídicas pode caracterizar o crime contra a economia popular com pena de até 4 anos. E, finalmente, a questão do estelionato, no artigo 171, que o estelionato ele é possível ser configurado em função de uma atitude deliberada, o dolo, no caso, do construtor ou do incorporador, modificar a unidade para obter maior lucro. Então, quando ele tem essa alteração visando obter lucro, mediante um artifício, mediante uma manobra, e com isso ele prejudica o comprador e beneficia ele ou outrem, isso pode vir sim a configurar o crime de estelionato previsto no artigo 171 do Código Penal. 9h45. Doutor Quênio, outra pergunta. Naquelas propagandas, os chamados folders publicitários e documentos de promessa de compra e venda, normalmente ali é mencionado apenas o número de vagas de garagem. Como o candidato, aquele que pretende comprar o imóvel, pode se informar sobre o tamanho desta vaga para garantir que seja possível acomodar o carro dele? Essa questão é bem interessante porque o conflito vagas de garagem é um dos mais relevantes na área condominial, que é abaixo do barulho e da questão da convivência entre os vizinhos. Então, a vaga de garagem, quando é negociada na planta, é fundamental que o adquirente ele exija do incorporador ou do construtor a apresentação da planta aprovada pelo município, aquela planta que tem um carimbo do município. Verificar também as medidas. Deve conferir se na convenção está mencionada quantas vagas tem em relação àquela unidade e checar o local. Agora, às vezes o local ele está tomado por obras, porque a obra está em andamento e a garagem está repleta de materiais, fica difícil a pessoa verificar em loco. Mas, quando for possível, é necessário que os adquirentes verifiquem realmente se o local da vaga é aquele prometido, fazer constar essa vaga no contrato de promessa de compra e venda e também com relação às dimensões. Eu ressalto para o ouvinte da Justiça que as dimensões das vagas, elas são regulamentadas por leis municipais, pelo plano diretor ou pelo Código de Obras,
que pode variar de cidade para cidade. Então, em São Paulo tem 3 vagas de tamanhos diferentes, pequeno, médio e grande. Em Belo Horizonte, por exemplo, em Minas Gerais, a vaga é 2,30, 4,50. Já em Brasília, tem 2 vagas de tamanhos diferentes, quer dizer, depende do município. Essa vaga pode variar de tamanho, mas para evitar qualquer dúvida, o ideal é que o adquirente faça constar no seu contrato a dimensão da vaga, evitando assim qualquer surpresa futura. E a convenção, repito, ela que regulamenta a propriedade. Então essa convenção tem que estar bem elaborada, de maneira clara, para que o adquirente não tenha dúvida. E checar também no projeto as dimensões das áreas de manobra, porque há situações em que o adquirente compra o apartamento e quando ele vai tomar posse do imóvel, a área de manobra é tão difícil que fica quase que inviável utilizar aquela vaga. Então, no caso, esses cuidados são fundamentais e nada de confiar em demasia. E se por acaso tiver alguma dúvida, é necessário, então, que faça constar no contrato, evitando, assim, qualquer polêmica futura. 9h48. Dr. Kenyon, vamos para uma outra situação. A pessoa faz a compra do imóvel na planta e lá está determinado que terá 2 vagas de garagem. Mas depois de tudo pronto, chega lá, o condomínio faz uma convenção e faz a mudança para uma vaga. Isso é permitido? De forma alguma. E já vi isso acontecer em algumas situações em que o construtor lança o empreendimento, começa a vender as unidades sem fazer incorporação no cartório. Ou seja, a lei, o artigo 32, é taxativo, é vedado. Qualquer incorporador, construtor, vender unidades na planta sem fazer primeiramente incorporação e registrá-la no ofício de imóveis. Então, no caso, essa alteração, isso pode acarretar até um ilícito penal, porque, primeiramente, deveria fazer o registro. E a própria lei de condomínio fala que é ilícito penal vender na planta sem incorporar. Segundo, após a venda, há situações em que o construtor, ele simplesmente faz a convenção à revelia dos demais adquirentes, o que é ilegal, porque a partir do momento que o construtor, ele vende frações ideais, ele deixa de ser dono sozinho do empreendimento. E qualquer alteração na convenção é necessário, no caso, a votação de todos os demais condôminos, porque isso vai ferir o direito de propriedade. Então, nesse caso, essa convenção registrada posteriormente, e caso ela venha alterar as vagas de garagem, reduzir a vaga de uma unidade para beneficiar a outra, né, ou até beneficiar o próprio construtor, isso pode, repito, caracterizar o crime de estelionato em função do artifício de alterar a convenção posteriormente à venda das unidades. Então, o construtor tem que tomar muito cuidado para que ele venha fazer a transação de maneira equilibrada. A venda na planta está ligada muito à confiança, ligada muito ao princípio da boa-fé. Então, a alteração da convenção posterior à venda das unidades, isso caracteriza uma manobra que pode gerar dano ao condômino e, logicamente, quando esse dano ao adquirente, o condômino, venha a beneficiar outra pessoa, o construtor, essa situação de dolo, né, de intenção de lesar, isso realmente gera o ilícito penal. Felizmente, o que vemos no Brasil é que a maioria das construtoras age de forma honesta, transparente, mas há um ou outro construtor que ignora que, além do processo civil de indenização que ele pode vir responder, ele pode também ter que se defender num processo penal, o que nós sabemos tem um elevado custo e gera um risco muito grande em relação à liberdade do empresário. Doutor Kenyon, mais uma questão importante sobre este caso, né, das vagas de garagem. Temos construtoras que anunciam um empreendimento apenas com um protocolo do memorial de incorporação e afirmam ali a quem quer comprar que esse protocolo está protegido pelo patrimônio de afetação. Até gostaria que você explicasse para nós o que vem a ser esse patrimônio. O protocolo do memorial garante alguma coisa? Tecnicamente, não. O que acontece na prática, que o artigo 32 da Lei de Condomínios, incorporação, determina que somente pode ser vendido o empreendimento após ser registrado. O fato do incorporador fazer entregar no cartório
para registro e ter o protocolo, pode ser que tenha algumas falhas que impeçam o registro, ou seja, essa é a intenção de registrar. E a questão do patrimônio de afetação, ele surgiu em 2004 no Brasil, até em decorrência daqueles problemas da construtora Encol, que vendeu milhares de apartamentos e não entregou. Então, na prática, o artigo 31 da Lei 4.591, ele prevê, a partir de 2004, que o construtor, o incorporador, ele poderá fazer a afetação do patrimônio. O que quer dizer isso? Criar uma norma, registrá-la na incorporação de que todos os recursos que vierem a entrar no empreendimento, em decorrência das vendas, serão apartados. O terreno, as construções, os recursos não farão parte do capital da empresa. Então, o construtor irá fazer um CNPJ diferente daquele empreendimento, uma conta bancária separada, de maneira a não misturar os recursos da construtora ou de outros empreendimentos com aquela venda específica. Então, irá ter uma separação para gerar maior segurança, porque caso o incorporador venha a falir, venha a ter alguma dificuldade, os reflexos da falência não irão afetar aquele empreendimento, ele estará apartado do patrimônio do incorporador. Então, o patrimônio de afetação é um procedimento que aumenta a segurança dos adquirentes. Lamentavelmente, no nosso país, eu posso afirmar que, tecnicamente, de 15% dos empreendimentos têm esse patrimônio de afetação, o que é lamentável. O ideal seria a maioria ter esse patrimônio apartado para gerar maior segurança para os adquirentes. Mas muitos construtores não gostam de fazer esse patrimônio apartado, porque isso gera maior trabalho e, automaticamente, eles não gostam de ser fiscalizados pelos adquirentes. Então, o patrimônio de afetação é necessário que o empreendimento esteja completamente regulamentado e registrado. Então, logicamente, o fato de ter apenas o protocolo não caracteriza que o empreendimento pode ser negociado, e isso consiste, no caso, uma atitude irregular do incorporador. 9h55. Doutor Kênio, para finalizar, qual é o conselho que o senhor deixa para o nosso ouvinte que está ali pensando em comprar um imóvel na planta, principalmente sobre o registro da incorporação no ofício do registro de imóveis? Uma pergunta bem interessante e responde da seguinte forma: cabe ao adquirente entender que comprar o que não existe ainda é um fator de risco e que a Lei 4.591 existe há 54 anos para protegê-lo. Então, se por acaso vier a analisar algum empreendimento, alguma oferta, e essa oferta não estiver registrada no cartório, eu oriento que não faça o negócio. Segundo, desconfie de propostas muito atraentes, porque um valor muito baixo pode vir caracterizar que não será entregue o empreendimento. E verificar a idoneidade da empresa que está oferecendo, o que ela já construiu anteriormente para reduzir o risco de vir a ter prejuízo. E com relação ao contrato de compra e venda, contratar um especialista para analisar o contrato antes de assinar, porque os contratos de construtora visam proteger apenas o empresário e não o adquirente. Então, cabe ao adquirente fazer inserir no contrato as cláusulas que venham ali proteger. Então, o negócio de imóvel na planta é realmente de risco e exige muito cuidado por parte do consumidor para vir a ter maior segurança futuramente com a entrega do bem. Esse é o Dr. Kênio de Souza Pereira, advogado, presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB de Minas Gerais, conselheiro da Câmara do Mercado Imobiliário e do Secov de Minas. Hoje, falando sobre problemas que ocorrem durante a venda de unidades imobiliárias na planta, apartamentos na planta, em especial referentes às vagas de garagem. Dr. Kênio, muito obrigado e até terça-feira que vem. Grande abraço. Por nada e até terça que vem. Um abraço para todos. 9h57. O Revista Justiça de hoje vai ficando por aqui, com a apresentação de Sérgio Duarte, produção e edição de Rafael Ferreira, trabalhos técnicos de Mauro Sérgio, coordenação de jornalismo Arthur Filho, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Continue na Rádio Justiça em 104,7. Ou acesse a nossa programação em tempo real pela internet no www.radiojustiça.jus.br. Você fica agora com um Giro pelo Mundo na apresentação de Arthur Filho. Um ótimo dia para você. Eu volto às 11h10 com Repercussão Geral e até amanhã com mais um Revista Justiça. A Rádio Justiça apresentou
Revista Justiça.